É, mais uma vez, um prazer para a gente poder estar participando desse evento maravilhoso aí de software livre, o Confloss. O nosso objetivo hoje é tentar passar aí o pouquinho que a gente sabe para vocês, em termos de Postgres, que é hoje, com certeza, o banco de dados relacional baseado em software livre, que está sendo aí mais usado por empresas pequenas, médias e também por empresas grandes. Então, o Postgres está aí cada vez mais se destacando no cenário mundial como uma ferramenta gerenciadora de banco de dados robusta, segura e de fácil aquisição, né? Porque ele é aberto para qualquer tipo de uso, e também uma ferramenta fácil de mexer depois que a gente entende o funcionamento dela por um todo. E uma das coisas que o Postgres tem, que é polêmico, que causa problemas, que tem uma fama muito ruim, é um módulo dele chamado AutoVacuum. E a gente vai tentar passar para vocês hoje aqui como funciona o AutoVacuum e para que ele serve. Eu considero essa palestra muito importante, porque muita coisa errada vem sendo feita com o AutoVacuum durante o passar dos anos, e o objetivo principal dessa palestra também é tentar corrigir esse engano e essa má fama aí que o AutoVacuum tem. Bom, eu sou natural de Guaratinguetá, São Paulo, mas atualmente estou morando em Vitória, no Espírito Santo. Trabalho aí como DVA e também como desenvolvedor. Quero compartilhar aí com vocês as minhas mídias sociais. Vocês podem ficar aí à vontade para nos seguirem, para entrar em contato com a gente, sempre que precisarem. A minha experiência na área de database, aí de bancos, é com Postgres. O nosso foco hoje atual é em Postgres, porque nós acreditamos muito no potencial atual dele e também no potencial futuro dele como uma ferramenta gerenciadora de bancos de dados objeto relacional. Trabalhamos também com Oracle, com MySQL e com o SQL Server. E eu sempre gosto de iniciar as palestras contando um pouco da história do Postgres, de quem ele é e como ele surgiu. Ele foi desenvolvido através de um projeto na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Ele nasceu de um projeto chamado Ingress, e com isso ele começou a ser chamado de Post-Ingress, que seria depois do Ingress, né? E com o tempo o pessoal foi abreviando, começaram a chamar ele de Postgres, e logo depois que ele teve implementado suporte à linguagem SQL, ele passou a ser chamado de PostgreSQL. Ele é completamente open source para qualquer tipo de uso, não existe nenhum tipo de licenciamento pago para ele, em qualquer tipo de uso, seja empresarial, governamental, estudantil, qualquer tipo de uso, ele tem o código completamente aberto e uma licença de uso completamente sem custo. Hoje ele está completamente presente e suportado em todos os principais provedores de cloud aí, sendo oferecido como um serviço já. As linguagens atuais de programação, todas elas, e também os seus frameworks, já possuem acesso nativo e completo ao Postgres, já tem lá suas bibliotecas implementadas, as suas camadas de conexões completamente prontas para trabalhar com Postgres. Ele hoje é considerado seguro, é considerado poderoso e é muito estável, é um software muito estável. E para as pessoas que têm essa dúvida, ele hoje é completamente suportado aí por empresas, por pessoas, por profissionais, por consultores, que inclusive trabalham no desenvolvimento também do Postgres aqui no Brasil e também fora do Brasil. E eu gosto também de falar de alguns mitos
que existem aí em cima do Postgres. Esses mitos, infelizmente, eles perduram aí até hoje. Até hoje eu ouço algumas pessoas falando e aí eu gosto de mostrar isso nas palestras. Pessoas costumam dizer, mas um dia ele vai ser comprado por alguém e vai deixar de ser open source. É a primeira coisa que a gente ouve. O Postgres ele não tem como ser comprado porque ele não tem um dono. Ele foi desenvolvido numa universidade. A universidade não tem a propriedade dele, né? Não existe uma empresa por trás desenvolvendo Postgres. Existem até empresas que desenvolvem produtos para o Postgres, desenvolvem versões pagas do Postgres, mas não são proprietárias do Postgres em si. Então, ele realmente é open source. Tem muita gente que diz que o Postgres não tem suporte. Mas como ele não tem dono, quem vai dar suporte? A própria comunidade mundial do Postgres e as empresas que trabalham têm plena condição de oferecer 100% de suporte num prazo muito melhor até que muita empresa aí detetora de ferramentas pagas. Dizem também que ele não é totalmente open source. Ele é, sim, totalmente open source. Vocês podem ir lá no site do Postgres e examinar a licença dele. Vocês vão ver que ele é completamente open source, não tem nenhum tipo de limitação de uso. A penúltimo mito aí que dizem é que ele não performa bem se o tamanho da sua base de dados aí começa a ficar acima de 10 GB de tamanho. Tá? Isso também não é verdade. Nós temos aí experiências em base de dados aí que crescem isso ou mais a cada dia. Já trabalhamos com bancos Postgres, por exemplo, crescendo aí na base de 40, 45 GB por dia, e ele continua performando bem sem problema. E o último mito, esse aí já é um mito mais atual, é que ele é lento para dados não relacionais. O Postgres também ele suporta hoje dados não relacionais. Vocês podem usar o Postgres aí como um NoSQL da vida, armazenando documentos em JSON ou em formato colunar, como vocês preferirem. Então dizem, mas para isso ele não performa, não sei o que, a gente não consegue fazer query com chave-valor. Isso não é verdade, porque vocês podem também utilizar índice, indexar o conteúdo de vocês por chave-valor, e aí vocês conseguem uma performance sensacional aí, trabalhando com dados não relacionais. Mas é bom a gente falar também o que pode dar errado. Que aí, quando a gente começa a falar, as pessoas olham e dizem assim, mas só fala bem do negócio, isso não tem defeito, não tem... Né? Então, eu sempre gosto de mostrar o que pode dar errado. E a primeira coisa que pode dar errado, e acontece muito, principalmente em ambientes on-premise, ou quando vocês alugam no provedor de cloud uma máquina virtual e instalam o Postgres via gerenciador de pacote, ou compilam fonte, alguma coisa assim. O que pode dar errado são as configurações default que o Postgres vem quando vocês instalam. As configurações default, elas funcionam até se a tua base de dados não for muito grande. A partir do momento que o teu banco de dados começa a crescer, começa a ter um volume muito grande de informação, as configurações default elas começam a não ser boas mais para performance. Nos provedores de cloud, que fornecem já o Postgres como serviço, como a AWS, a Azure, o Google Cloud, a DigitalOcean, elas já fornecem as instâncias já com os valores de configuração tunados, a grande maioria deles, né? Já tunados para a operação de acordo com o volume que eles imaginam que aquela instância vai processar. Então, já ajuda muito a gente nesse caso. Mas, por incrível que pareça, isso que a gente vai falar aqui hoje, eles oferecem com os valores default. Uma coisa que dá muito errado também é não usar as normas formais para bancos de dados relacional. Aquela primeira norma formal, segunda norma formal, terceira norma formal. A gente encontra por aí muitos bancos de dados desnormalizados para valer, né? Bancos que não seguem norma formal nenhuma,
E aí, realmente, quando isso cresce e atinge um tamanho gigantesco, realmente é muito difícil fazer e isso dá uma performance boa. Falta de manutenção preventiva. Banco de dados tem que ter uma manutenção preventiva, tem que ter um cuidado todo especial. Quanto maior ele fica, mais cuidado nós temos que ter. Tabelas e índices em bloat. Isso é uma coisa que o Postgres tem, que as tabelas e índices, elas começam a inchar. Esse bloat aí vem do termo inchar. Elas começam a ficar maiores em disco do que realmente elas deveriam ter. Isso até por causa do que nós vamos falar hoje. Tá? Nós colocando em prática o que nós vamos ver hoje aqui, nós vamos evitar que as tabelas e índices elas entrem aí em bloat. As estatísticas desatualizadas, estatísticas internas de seletividade e cardinalidade dos dados também leva aí a performance muito ruim nas consultas e na operação dos nossos bancos de dados. E também é uma coisa que a gente vê muito hoje, muitas regras na aplicação. Tem muita aplicação aí que tende a fazer leitura de muitas linhas de tabelas, levar essas linhas para a aplicação, para processar essas linhas lá na aplicação. Sendo que a gente tem aí a capacidade de consulta ou de código armazenado internamente no banco que pode ajudar a gente a processar essas informações no banco de dados, que ele faz isso muito bem, muito rápido, e levar esses dados prontos já para a aplicação. E o que pode dar certo, gente? Utilizando aí o Postgres. Bancos que crescem muitos gigabytes por dia. Podem aí tranquilamente ter bancos aí que crescem mais de 30 gigas, mais de 50 gigas ou até mais. Desde que você esteja com ele bem estruturado, bem tunado, numa estrutura boa, ele não tem limite aí para crescer no dia. Ele tem a capacidade de lidar com queries complexas muito bem, tá? Aquelas queries que você olha e diz assim, essa query aqui ele não vai resolver e ele resolve bem. Se vocês precisarem processar regras de negócio envolvendo volumes gigantescos de dados e não querem levar esse volume para a aplicação, ter que ter lá uma aplicação superdimensionada para lidar com milhares ou milhões de linhas dentro de um array lá, por exemplo, ou em memória, vocês podem fazer esse processamento no banco de dados utilizando lá as linguagens procedurais. Vocês podem trabalhar com dados relacionais e não relacionais juntos. Isso é uma coisa que a gente faz muito por aqui, que funciona muito bem. E vocês podem fazer, até uma coisa que eu estou tentando programar para o Confloss do ano que vem, é falar sobre auditoria de dados do Postgres dentro do Postgres e fazendo com que o Postgres trabalhe para a gente, fazendo isso, e sem precisar desenvolver qualquer tipo de rotina de auditoria na sua aplicação. Você pode implementar uma auditoria completa de dados no Postgres sem mexer em uma linha de código da aplicação. E o que costumam ser as dores aí do pessoal que costuma ter problemas relacionados, e aí são problemas que são consequências de um mau uso aí do nosso AutoVac. A primeira delas é com o passar do tempo e com o crescimento aí do tamanho dos nossos bancos de dados, as pessoas começam a notar que as consultas começam a ficar cada vez mais lentas. Começam a ter gargalos de performance, o banco costuma ficar cada vez mais lento, vai ficando cada vez mais lento, e aí, geralmente, numa estrutura de cloud, as pessoas olham e dizem assim, tem que aumentar aí a infra, porque essa infra atual já não está dando mais conta, né? E aí a pessoa vai lá e aumenta lá a instância, lá no provedor de cloud, e mascara por um tempo aquele problema. Os inserts também vão ficando cada vez mais lentos, tá?
levando justamente a decisão da pessoa ter que escalar a infra, ter um custo maior, né, de ter que escalar a infra, de ter que colocar uma instância lá mais performática e ter um custo maior mensal por isso. Acaba ficando uma solução difícil, sem solução. Vocês olham e dizem assim, eu tenho um problema de performance, estou com uma solução difícil, não sei diagnosticar, não sei onde está o gargalo, o que eu posso fazer? Justamente porque você não tem dado técnico na mão para fazer o diagnóstico e depois criar a solução. E a sua principal dor, que é a principal dor que a gente vê por aí, é justamente a pessoa não saber o que fazer. Tá? Então, a nossa palestra hoje aqui é justamente dar uma direção inicial, um caminho inicial em relação ao AutoVacuum, que é uma coisa aí que mais causa perda de performance, e eu vou explicar para vocês por quê. É justamente por causa daquele bloat lá que eu falei no início, aquilo acaba trazendo para a gente um problema muito sério com o passar do tempo. E se nós tivermos condições de identificar, visualizar e resolver esses tipos de problemas? O Postgres ele fornece para a gente informações internas que nós podemos ver através de queries, e essas informações vão nos dar o entendimento necessário para que a gente configure ele de uma forma a resolver esses problemas e fazer com que eles não aconteçam mais. E até continuar monitorando no futuro. Até uma coisa que eu recomendo muito é vocês terem uma ferramenta de monitoramento constante, onde vocês possam ver esses dados aí de forma gráfica, ou de preferência de uma forma gráfica, que é mais fácil de você visualizar o problema. E o que nós podemos, o que nós devemos fazer no nosso dia a dia? Em primeiro lugar, não utilizar a configuração default. A gente precisa realmente entender a função dos parâmetros de configuração do Postgres. É uma coisa extremamente necessária para quem trabalha aí na parte de operações, e até para o desenvolvedor que seja também, por exemplo, que seja um DevOps aí da vida, ele precisa ter um entendimento dos principais parâmetros de configuração do Postgres. Porque usar eles em valor default, na maioria das vezes, não é uma boa opção. A não ser que o banco seja pequeno, a quantidade de consultas seja pouco, aí realmente não é um problema. Mas com certeza todo banco cresce de tamanho e um dia esse problema vai aparecer. Vocês precisam estar sempre tunando os parâmetros para o cenário atual. E justamente ter um entendimento do que deve ser feito no futuro. Exemplo, eu tunei um parâmetro hoje para tanto, e eu sei que daqui a um tempo eu vou precisar rever ele para ver se esse valor que eu coloquei ainda está sendo eficiente para a minha operação ou não. A parte de indexação de conteúdo. Vocês precisam realmente entender e monitorar, é até uma coisa que a gente não vai falar hoje, mas monitoramento de índice, entender realmente quais os índices são necessários que estão sendo usados, se o índice que foi criado está sendo útil ou não, está sendo usado ou não, tá? E indexar as colunas das tabelas, as colunas que são necessárias terem índices, é excelente porque traz performance. E a manutenção preventiva. A manutenção preventiva é uma coisa constante que vocês não devem deixar de fazer nunca. Vou falar aqui para vocês alguns parâmetros de configuração do Postgres, são aí os que eu considero os mais importantes, e alguns deles relacionados aí ao tema que nós vamos ver hoje, que é o AutoVacuum. Esses parâmetros eles ficam dentro de um arquivo chamado postgresql.conf, que fica lá dentro da pasta de dados lá do Postgres. A cada vez que vocês
modificarem aí esses valores. Vocês lá no próprio arquivo conf tem comentários dizendo, esse parâmetro aqui você precisa reiniciar, esse aqui você só precisa dar um reload, tá? Mas é extremamente importante que vocês vejam, tomem conhecimento e entendam para que serve cada parâmetro desse dentro do arquivo de configuração. A documentação do Postgres tem informação, na minha opinião, completa sobre cada parâmetro desse. O primeiro deles é o Shared Buffers. O Shared Buffers ele indica quanto da memória RAM da sua instância, da sua máquina, vai ser ocupado pelo Postgres para ele utilizar como cache interno. Cache de linhas de tabela, cache de linhas de índice. A gente costuma usar no mundo do banco de dados, a gente costuma usar aí de tuplas, chamar de tuplas. Tuplas de índice e tuplas de tabela. Se o teu banco é um banco muito grande e o teu valor de shared buffers é baixo, significa que o teu cache do banco de dados ele vai ser ineficiente, ele vai ter que ir sempre a disco buscar informações que você poderia ter em cache, e isso impacta também no tempo das tuas queries. No parâmetro de configuração default, esse valor vem muito baixo, mas muito baixo mesmo, aí na faixa de megabytes aí. E dependendo do seu banco aí, você precisa de gigabytes aí nesse valor. Esse valor aqui de shared buffer, ele já é alocado na RAM, o Postgres já pega para ele esse valor quando ele sobe da máquina. Então, vocês têm que aí dimensionar um valor legal, de acordo com o tamanho do seu banco, quantidade de conexões e tudo mais. O Workman. O Workman é um valor que vai ser utilizado por conexão, é um valor máximo de memória RAM, que pode ser utilizado por conexão para ajudar na solução das queries. E o que seria esse tipo de solução? No processamento de joins, no processamento de agregações, que seriam counts, sum, averages, e também para ordenamento de linhas, para fazer o processamento lá do order by da sua query. Então, esse valor também a gente tem que dimensionar com cuidado, porque ele é um valor que pode ser alocado por conexão. Eu já vi casos aí, por exemplo, de pessoas colocar um valor muito alto aí e acabar faltando RAM na máquina e dar aquele famoso erro de out of memory. O Maintenance Workman é a quantidade máxima de memória RAM que vai ser alocada por conexão para criação de índice, para rodar um auto-vacuum ou para rodar um vacuum. Existe nas versões mais atuais o parâmetro auto-vacuum workman, que na verdade tem a mesma função do workman. Se vocês verem esse parâmetro aqui, se eu não me engano, acho que com -1, significa que ele vai assumir o valor desse cara aqui. Mas pode acontecer de vocês precisarem de um valor diferente para o auto-vacuum e para a criação dos índices, um valor maior, por exemplo. Então, eles separaram versões mais antigas, não tem esse parâmetro, e as versões mais novas têm. Max Parallel Workers. Isso é o seguinte, gente. As versões mais atuais do Postgres, eles têm um recurso chamado Parallel Queries, que é a capacidade do Postgres pegar uma query e dividir essa query em partes e colocar cada parte dessa para ser processada por uma CPU da sua instância ou da sua máquina. Então, pedaços da query podem ser processados em paralelo por CPUs diferentes e aumentar a performance global aí da sua query. As versões antigas, elas não tinham esse recurso, era sempre uma CPU da máquina que era alocado, que o processo alocava, usava aquela CPU e toda a query era resolvida por uma CPU só. Então, isso já
já ajuda também para a gente na performance. É claro que é um valor que você tem que dimensionar de acordo aí com o número de CPU que a sua instância tem. Um parâmetro AutoVacuum, para indicar se o AutoVacuum está ligado ou não. Gente, nunca desliguem o AutoVacuum da instância de vocês, ok? Tem muita gente que fala aí, não, desliga porque só atrapalha o processamento, só come a IOPS. Não use isso não, que isso só prejudica. Tá? Mas eu continuo dizendo, o AutoVacuum tem a sua função, ele é útil, tá? E a gente precisa dele realmente. Então, não deixem de usar, procurem entender a função do AutoVacuum, como ele funciona, e procurem tunar ele para o ambiente de vocês. AutoVacuum Max Workers são quantos workers, quantos processos eu posso ter simultaneamente dentro da minha instância, tá? Varrendo lá as minhas tabelas para fazer a limpeza. Tá? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é essa limpeza. E tenho aqui dois últimos parâmetros, que é o AutoVacuum Vacuum Scale Factor e o AutoVacuum Analyze Scale Factor. Nós vamos falar deles daqui a pouco. Vocês vão entender o porquê, qual a função de cada um deles. E uma coisa muito importante que nós temos dentro de bancos de dados relacionais e que o AutoVacuum nos ajuda a manter isso atualizado para que as nossas queries sejam as melhores possíveis, são dados de cardinalidade e seletividade das colunas das nossas tabelas. E como esses dados eles mudam com o passar do tempo, porque os nossos dados mudam dentro dos nossos databases, é importante que essas estatísticas elas estejam sempre atualizadas, porque é com base nessa estatística que o Postgres toma a decisão se vai usar um índice ou não e qual índice vai usar em cada tabela. E antes da gente entrar na parte do AutoVacuum propriamente dita, eu quero explicar para vocês um recurso que o Postgres tem, que na verdade todo banco de dados relacional que possui o recurso de transação, ele acaba trabalhando aí com um mecanismo chamado MVCC, que é o Multiversion Concurrency Control. O que é o Multiversion, gente? O Multiversion é o seguinte, uma tupla de tabela, uma tupla seria aí uma linha, tá? Ela pode ter várias versões, tá? E é assim que o Postgres trabalha, eu vou tentar explicar aqui para vocês como isso funciona. Então eu fiz aqui um desenhozinho, onde eu tenho aí mostrando 3 conexões de uma aplicação, ou de aplicações aí com o meu banco de dados. Na primeira conexão, aqui de cima para baixo, eu tento representar aí o passar do tempo. Então, na conexão 1, por exemplo, eu tenho um select de uma tabela chamada table, o ID é igual a 1, 2, 3, 4. Então, esse select aqui me trouxe, foi retornado para a aplicação aqui, essa tupla, tá? Que é o que nós chamamos de versão válida da tupla. Ok, gente? É muito importante que vocês entendam isso aqui, porque com esse entendimento vocês vão entender todo o resto. Na conexão 29, ao mesmo tempo que foi feito aqui esse select, ou até antes um pouquinho, a conexão ela iniciou uma transação. Vocês podem ver aqui o begin. No Postgres, esse comando begin significa inicie uma transação explícita, ou seja, tudo que vai ser feito aqui dentro após esse begin faz parte de uma transação única, tá? E logo depois do begin foi feito um update na tabela, setando um valor
diferente para a coluna val, tá? Mas com o mesmo ID. Ou seja, eu estou fazendo um update na mesma linha que a conexão 1 leu. Deixa eu só silenciar aqui meu telefone. Isso. Pronto. Ok? Então eu fiz um update, tá? E segui. E o tempo está passando. Logo depois, uma segunda conexão, que é diferente dessa 1 e diferente da 29, ela fez um select na mesma linha. Tá? E aí a linha que foi retornada não é essa linha aqui. Não é a linha com valor novo que foi atualizado. E é uma das coisas, por exemplo, que quem não conhece como funciona, é uma coisa que as pessoas falam, ué, mas como assim? Como pode? Eu já atualizei lá o valor, né? Como essa transação aqui ela ainda não foi comitada, tá? Existem, nesse momento, o que a gente chama de duas versões da tupla. Tá? Essa daqui, que é a chamada tupla válida, ok? A tupla válida para todo mundo. E essa tupla aqui, que é a válida somente para essa conexão. A partir do momento que essa conexão ela fizer o commit da transação, essa tupla aqui ela passaria a ser a válida, e essa tupla aqui, essa versão de tupla, digamos assim, passaria a ser a versão válida, e essa versão de tupla se tornaria um negócio que a gente chama de tupla morta. Tá? Ela é uma tupla morta, ela passa a ser inválida, ela não é retornada mais em nenhuma consulta dentro do nosso banco de dados. Porém, a minha conexão ela não comitou, ela fez um rollback. Por algum motivo lá, a aplicação virou e falou, não quero gravar não, rollback. Fez o rollback. Então, a minha tupla válida continua sendo essa aqui com esses dados. E essa tupla aqui que foi gerada dentro da minha transação passa a ser a tupla morta. Então, eu sempre vou ter uma tupla válida, uma tupla morta e assim por diante. Ok, gente? Então, eu coloquei aqui a mesma coisa, coloquei uns balãozinhos aí para a gente relembrar isso quando for assistir novamente a gravação. E para ficar bem firme isso na nossa cabeça. É muito importante que a gente entenda, porque o AutoVacuum ele vem justamente trabalhar em cima disso. Tá? E como é que o AutoVacuum vai funcionar? Todas essas tuplas mortas que vão sendo geradas pelos nossos updates e também pelos deletes, tá? Porque o delete, na verdade, ele não vai lá e apagam aquelas linhas. Ele simplesmente vai lá e marca todas aquelas linhas como tuplas mortas. Aquelas tuplas que foram deletadas no nosso delete viram tuplas mortas dentro do post. E o que o AutoVacuum faz? Dentro do AutoVacuum também tem um componente chamado AutoAnalyze. Eu já vou explicar daqui a pouquinho. O AutoVacuum, ele simplesmente varre as tabelas e pegam aquelas tuplas que são marcadas como mortas, tá? E faz uma limpeza ali, invalida aquilo ali que está ali e disponibiliza aquilo para ser reutilizado. Como se ele apagasse os dados ali que estão naquela tupla e diz, essa tupla aqui está pronta para ser reutilizada por novas versões de tuplas dessa tabela. Porque se ele não fizesse isso, o que aconteceria? Nós teríamos, com o passar do tempo, várias tuplas mortas lá, esquecidas dentro da nossa tabela, e isso faz com que a tabela comece a inchar. Seria como um HD fragmentado lá, com vários espaços em branco lá dentro
daquele disco, e o disco teria que girar muito mais vezes, procurar muito mais setores ali para recuperar lá um arquivo inteiro para a memória. Então, quando o nosso AutoVector não funciona bem, a gente começa a ter muitas tuplas mortas dentro das tabelas e dos índices, e essas tuplas acabam não sendo reutilizadas, e aquilo começa a virar, eu costumo chamar de espaço morto, né? Aquilo começa a virar espaço morto dentro das tabelas, as tabelas começam a crescer de tamanho muito mais do que elas deveriam, e elas crescem porque tuplas mortas não são recicladas adequadamente, e isso acaba impactando na performance geral aí das nossas consultas. E o AutoAnalyze, o que ele faz? Ao mesmo tempo que ele está lá varrendo e reciclando as nossas tuplas mortas, digamos assim, ele também está fazendo o recômputo de estatísticas de seletividade e cardinalidade lá dos valores lá nas tabelas de estatística do Postgres. Então, ele mantém também, ele nos ajuda também a manter esse tipo de informação atualizada, o que é bom para a solução das nossas queries. Então, agora aqui eu vou falar um pouquinho da função de cada parâmetro de configuração relacionados aí agora à parte de AutoVacuum. É muito importante, gente, que vocês depois tentem dar uma olhada no manual, e eu até na próxima parte do nosso tutorial eu vou mostrar no manual para vocês onde vocês enxergam isso. É bom dar uma boa lida lá para vocês, já agora com essa explanação inicial aqui, resumida, vocês entenderem realmente como a coisa funciona. O AutoVacuum, ele indica esse parâmetro de configuração. O AutoVacuum, o valor dele pode ser on ou off. Ele controla se o processo de AutoVacuum vai ser executado ou não. O interessante é que vocês podem habilitar isso também por tabela. E aí já não seria mais um arquivo de configuração. Tá? Vocês podem ir lá e dar um comando alter table e desabilitar para uma determinada tabela o AutoVacuum. Vamos supor lá que é uma tabela que ela é uma tabela estática, que ela só sofre consultas, que os valores dela não mudam, né? E aí você quer evitar que o AutoVacuum perca tempo lá naquela tabela. Então vocês podem ir lá e desabilitar o AutoVacuum só para ela, tá? Nunca de forma geral. Eu desaconselho completamente, porque você não sente as consequências no ato que você desabilita. Então você acha que você fez um bem, tá? Mas no futuro você vai ter um problema muito maior. A quantidade de processos de AutoVacuum dentro lá do seu sistema operacional que podem estar em execução simultânea é determinado pelo valor de AutoVacuum Max Workers. Para bancos que têm muitas tabelas sofrendo insert, update, delete, de repente o valor default de 3 pode ser pouco. É uma coisa que você tem que analisar também. Porque cada processo de AutoVacuum, ele só consegue fazer AutoVacuum em uma tabela por vez. Então, lembrem-se que se vocês têm 20 tabelas lá, agressivamente sofrendo insert, update, delete, o AutoVacuum pode estar cuidando de 3 e vocês têm outras 17 acumulando os tupla morta, esperando que o AutoVacuum vá lá e faça a operação que tem que fazer. AutoVacuum Nap Time é o intervalo mínimo entre as execuções de AutoVacuum em qualquer banco de dados. O AutoVacuum ele fica aguardando e ele de tempos em tempos ele é executado e para ver se tem alguma tabela que ele possa analisar. Esse valor que ele fica esperando é determinado por esse parâmetro. A parte de threshold de vacuum e analyze, nós vamos falar daqui a pouco, vocês vão entender. Esses dois parâmetros aqui, gente, eu costumo dizer que são os mais importantes
para o funcionamento do AutoVac. Não são os únicos, mas são os mais importantes. Todos esses parâmetros aqui, gente, vocês podem, através do comando AlterTable, vocês podem ver a sintaxe depois, vocês podem tunar esses parâmetros por tabela. Vocês podem tunar, vocês podem ter eles de uma forma geral no PostgreSQL.conf, ou se for num provedor de cloud, por exemplo, na AWS, você tem lá o parâmetro group, que se vocês forem olhar, esses valores estão lá. Vocês podem tunar lá também. Mas é extremamente importante que vocês tenham eles tunados. O AutoVacuum Vacuum Scale Factor, ele determina a fração em percentual de linhas totais da tabela, tá? Somado ao valor de AutoVacuum Vacuum Threshold, e depois eu vou mostrar a fórmula para vocês vão ver que tem um motivo, tá? Para decidir se aciona um AutoVacuum naquela tabela ou não. Tá? O padrão é 0,2, ou seja, 20%. Aqui vocês querem dizer o seguinte: somente quando uma tabela chegar a 20%, a quantidade de tuplas mortas, a 20% da quantidade total da minha tabela, essa tabela vai sofrer um AutoVacuum. 20% em uma tabela gigante são muitas tuplas mortas. A mesma coisa para o processo de análise. O processo de análise é o processo que atualiza lá as nossas estatísticas internas da tabela, estatísticas de seletividade, cardinalidade lá de valores. A mesma coisa. O padrão é 0,1, ou seja, 10%. AutoVacuum Vacuum Cost Limit. O valor de custo limite para uma pausa dentro do processo de AutoVacuum. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco, para vocês entenderem. Mas guardem o seguinte: esse parâmetro aqui, ele, junto com esse aqui de baixo, ele vai regular a agressividade em termos de acesso a disco do nosso processo de AutoVacuum. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, para vocês entenderem. Então, o AutoVacuum Cost Limit é o valor limite para fazer uma pausa no processo de AutoVacuum, e essa pausa, o valor dessa pausa é determinado pelo AutoVacuum Vacuum Cost Delay. Esse custo aqui é determinado internamente na quantidade de páginas de disco que ele vai ler. A página de disco que eu falei são a forma como os bancos de dados trabalham, né? Eles trabalham com as tuplas armazenadas em páginas. No caso do Postgres, são páginas de 8K de tamanho cada uma, 8K bytes. E fórmulas que o Postgres usa para determinar se uma determinada, para entender se uma determinada tabela precisa ser varrida pelo processo de AutoVacuum ou não. Tá? Então ele faz da seguinte forma: qual a quantidade de tuplas mortas eu preciso para fazer um vacuum ou um analyze? Então como é que funciona? Ele vai pegar a quantidade total de tuplas que a tabela tem, certo? Vai multiplicar por aquele nosso percentual, que seria os 20% ou para o vacuum e 10% para o analyze, ok? E vai somar com aquele threshold, que no nosso caso aqui nós temos um limite de 50. Lá nas nossas configurações default. Por que existem esses valores? Para evitar que o Postgres fique toda hora rodando AutoVacuum em tabelas muito pequenas.
Porque em tabelas muito pequenas, se você colocar um valor, mesmo que 20% e 10%, em tabelas muito pequenas você vai atingir essa fórmula aqui muito rápido. Então, de repente, o AutoVec não fica rodando lá toda hora, e apesar da tabela ser pequena, você vai estar lá ocupando lá o teu processo com isso. Então, tem aqui um threshold, que o valor default no arquivo é 50, tá? Mas vocês podem aumentar isso também, se for o caso. Então, eu coloquei aqui 2 exemplos para vocês entenderem como pode funcionar essa fórmula para o disparo aí em tabelas, tá? 13 milhões de linhas não é lá essas coisas, tá? Mas já pode dar uma ideia para a gente. Então, vamos supor que eu tenho o valor default de scale factor para o AutoVacuum e eu tenho 13 milhões de linhas na minha tabela. Tá? Essa tabela só vai sofrer um processo de AutoVacuum quando eu chegar a 2 milhões e 600 mil linhas que seriam aí tuplas mortas. Então, o que acontece? Para tabelas grandes, você acaba acumulando uma quantidade muito grande de tupla morta, e aí quando o AutoVacuum entra para agir, ele tem uma quantidade de tuplas muito grandes para limpar. Tá? E aí o que acontece isso no mundo real, que as pessoas reclamam? As pessoas olham e dizem assim, pô, eu olho lá, eu olho e o processo de AutoVacuum está lá rodando e ele não termina nunca. Ele não termina, ele fica lá rodando lá e não termina, ele está travado, ele está... Não é que ele está travado, ele está mal tunado e quando ele entra para trabalhar, ele tem um trabalho gigantesco para fazer. E aí, trabalho gigantesco leva mais tempo. Então, aquele processo fica lá sem parar, e aí é quando as pessoas tomam a decisão errada de desativar o AutoVacuum, que aí isso se acumula mais ainda. Então, para tabelas grandes, vocês vão ver aqui que a gente vai aconselhar aqui uma outra abordagem. A gente já está aqui nos finalzinhos, e eu vou explicar como um AutoVacuum Worker funciona. O AutoVacuum Worker é o componente do Postgres lá, que faz a parte de AutoVacuum e AutoAnalyze, ou seja, ele recicla as nossas tuplas mortas para reutilização e também faz o recômputo das estatísticas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, em termos de parâmetros, como a coisa funciona. Então, a cada AutoVacuum NapTime, o AutoVacuum Worker, ele verifica para cada tabela as fórmulas de disparo. Ok? Se alguma tabela caiu dentro da fórmula de disparo, ele segue para cá. Se não caiu, ele volta e fica guardando lá mais o NapTime, que é o próximo horário para ele rodar. Se eu não me engano, o valor de foi a cada 3 minutos, ou a cada 1 minuto. Eu confesso para vocês que eu nem lembro, porque eu já não utilizo os valores de default já há muito tempo. Então, se tiver alguma tabela para ser escaneada, ele vai startar o processo de AutoVacuum para aquela tabela. Até chegar, vamos supor, se tiver 8 tabelas e o AutoVacuum Max Worker for 3, ele vai disparar 3 e os 3 vão olhar as 3 primeiras que forem retornadas. As outras 5 vão ficar aguardando para o próximo NapTime. E vão ficar acumulando tupla morta e vão ficar inchando em disco, vão ficar aumentando de tamanho. Por isso que é importante que o AutoVacuum esteja bem tunado. Aí, o que o AutoVacuum faz? O que o Worker faz? Ele começa a varrer a tabela e começa a reciclar as tuplas mortas até ele atingir o AutoVacuum Cost Limit, que nós colocamos lá num valor qualquer, que se eu não me engano, o valor default é 200. Vamos supor que ele atinja lá o limite de 200 páginas que ele escaneou. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um delay.
que é em milissegundos. Feito o delay, ele volta a fazer a varredura. Alcançou o limite, outro delay. Volta a fazer a varredura. Alcançou o limite, outro delay. E assim ele vai. Então, se eu tiver valores de cost limit maiores e valores de cost delay menores, o meu autovacuum ele vai ser mais agressivo em relação ao uso de disco. Se eu tiver valores de delay mais altos e valores de cost limit menores, ele vai ser menos agressivo em disco. E por que isso existe, gente? Para justamente não deixar com que o autovacuum seja agressivo de uma forma a atrapalhar o IOPS geral aí das leituras de tabela, dos updates e tudo mais. O autovacuum ele precisa trabalhar de uma forma que ele faça o trabalho dele sem penalizar o teu disco aí e impactar na performance geral do seu banco de dados. Beleza, gente? Então, todos esses dados aí, vocês vão trabalhar, vocês vão monitorar de forma a ter o teu autovacuum tunado da melhor forma possível, para que as suas tabelas não enchem, que os seus índices não enchem e que você não tenha perda de performance, como costuma acontecer aí por causa de inchamento. Beleza, gente? Vamos parar por aqui para a gente almoçar, né? Oi, Oi. Só repetindo, o link é o mesmo, tá? Pode até continuar logado, que não tem problema. Tá ok, tá ok. Bom almoço. Bom almoço, gente. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Se tem alguma certificação voltada para o Postgres. Tem uma empresa, tá? Na verdade eram duas empresas, agora uma comprou a outra. Tem a Enterprise DB e tinha a Second Quadrant. A Second Quadrant foi comprada pela Enterprise DB. A Enterprise DB ela tem uma certificação muito boa para o Postgres. Tá? Porém, como nada no Postgres digamos assim, oficial, porque o Postgres não tem dono, né? Uma coisa é você ter uma certificação da empresa que é dona do produto. Tá? Como o Postgres não tem dono, a certificação Postgres da Enterprise DB é da Enterprise DB, mas é bem aceita no mercado. No mercado das empresas que usam o Postgres, eles aceitam bem aí a certificação que é fornecida pela Enterprise DB. Vale a pena dar uma olhada. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho e coloco o link. Services. Eu não estou achando a parte de certificação, mas eu vou botar o link da empresa. Essa empresa aí, ela fornece uma versão paga do Postgres, com recursos lá a mais que ela coloca, né? Ela até tem uma versão do Postgres que você pode colocar e conectar uma aplicação Oracle nela e a aplicação acha que é um Oracle, porque ela tem todos os recursos, tem o conector do Oracle. Muitas empresas aí hoje que estão substituindo o Oracle estão colocando esse Postgres pago aí da Enterprise DB. Mas aí ele é pago porque a Enterprise DB implementa aí algumas funcionalidades, algumas ferramentas que a versão open source não tem. Então, gente, às 14 horas nós estamos de volta. Vamos terminar aí de falar dessa partezinha teórica aí que nós estamos mostrando e depois a gente vai ver alguma coisinha aí na prática. Beleza, gente? Até às 14 aí, um grande abraço. Dando continuidade aí ao nosso tutorial da parte da manhã, eu vou fazer aqui uma revisãozinha rápida dos conceitos para a gente dar continuidade. Então, como é que o Autovacuum Worker, que é um processo interno do Postgres, funciona? Ele funciona baseado aí em alguns parâmetros, que são esses parâmetros aqui.
O auto vacuum indica se o auto vacuum vai estar ligado ou não para a nossa instância de banco. O max workers é quantos processos em execução, o máximo de processos em execução ao mesmo tempo podem estar executando, olhando cada tabela. Cada worker de auto vacuum, ele olha uma tabela por vez. O nap time é de quanto em quanto tempo vai ser feita uma verificação se existem tabelas para serem varridas pelo auto vacuum. O threshold de vacuum e o threshold de analyze é a número mínimo de tuplas que o auto vacuum vai considerar para ser analisado. O número mínimo que a gente diz, mesmo levando em consideração os dois próximos valores, que é o vacuum scale factor e o analyze scale factor, que são medidos em percentuais em relação à quantidade total de tuplas que a tabela tem. O cost limit e o cost delay são valores que determinam a agressividade em relação ao uso do disco do processo de auto vacuum. É claro que quanto mais agressivo, mais rápido ele vai fazer o processo todo de reciclagem das tuplas, porém ele não pode ser agressivo a ponto de atrapalhar os outros I/Os necessários para leituras de tabelas, de índices, de inserts, de updates e deletes. Então a gente tem que utilizar isso de forma balanceada. Mostrei também as fórmulas que são utilizadas dentro para determinar se uma tabela vai estar elegível para sofrer um vacuum ou não. E mostrei aqui um gráfico de como a coisa funciona. Ou seja, a cada nap time, ele verifica se existem tabelas a serem varridas pelo auto vacuum, ou seja, se existem tabelas que estão dentro dessas fórmulas. Se não existirem, ele aguarda mais um tempo, configurado por esse parâmetro auto vacuum nap time. Se existir, ele inicia um worker, se tiver lá o worker disponível, dentro do max workers, e aí esse worker ele começa a fazer a reciclagem das tuplas mortas até um limite, que é medido em páginas de dados. Atingiu esse limite, ele faz uma parada de tempo baseada nesse cost delay, e depois volta a fazer a limpeza até atingir o cost limit, faz uma parada pelo cost delay, e assim ele vai. Então, quanto maior o custo, menor o delay, mais acesso a disco ele vai fazer, ou seja, ele vai ser mais agressivo, e quanto menor o cost limit e maior o cost delay, ele vai passar menos tempo acessando a disco e vai ser, no funcionamento geral, vai ser menos agressivo. É muito importante que vocês tenham entendimento disso a hora que vocês forem fazer a tunagem dos parâmetros. Lembrando que esses valores vocês podem configurar tabela a tabela. Vocês podem ter o valor global no postgresql.conf, porém, tabela a tabela, vocês podem ter valores diferentes. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como isso pode ser feito. Então, aqui é mais agora uma conclusão do que geralmente acontece, tá? Geralmente aí a linha de raciocínio que eu costumo seguir, a linha inicial de raciocínio que eu costumo seguir, eu costumo deixar o auto vacuum sempre ligado, tá? A não ser para tabelas estáticas, que não sofrem insert, update, delete, que tem os dados lá, tabelas grandes que tem os dados fixos, eu costumo ir só para aquela tabela e desligar ele. Mas são casos, assim, muito raros. A quantidade de máxima de workers de auto vacuum, a gente precisa aí dimensionar de acordo com a quantidade de tabelas que nós temos
no caso, tabelas grandes, tá, gente? Tabelas pequenas não vai fazer diferença, mas tabelas muito grandes que estão sofrendo processos de insert, update e delete, ok? Vocês não precisam ter para cada tabela um worker lá dimensionado, tá? Mas vocês vão ter que ir experimentando até achar um valor legal. Eu, geralmente, dependendo da situação, eu trabalho com 1/4, 1/3 da quantidade de tabelas que sofrem uma grande quantidade de atualização. Geralmente, eu dimensiono o MaxWorks aí para, na grande maioria das vezes, 1/4 da quantidade de tabelas. O NapTime, geralmente eu não deixo com muito tempo, eu deixo com pouco tempo, justamente para não atrasar a execução do worker. Na grande maioria das vezes eu deixo com um valor default. O threshold, eu acabo aí jogando para 200, mais ou menos, que é uma coisa que faz pouca diferença. É só realmente esse valor de threshold. É só para evitar que tabelas muito pequenas, com pouquíssimas linhas, fiquem sofrendo, por exemplo, o auto-vacuum a cada update de 3, 4 linhas, que já acaba estourando lá o factor de tuplas mortas da tabela. Agora, os 4 últimos parâmetros, que são os mais importantes. Tabelas grandes em tamanho e que sofrem muito I/O. Muito I/O que eu digo aí é insert, update e delete. Elas podem ter valores de scale factor menores. Dependendo da tabela, você pode ter 1%, 0,5%. Tá? Para que valores menores, gente? Para evitar que a quantidade de tuplas mortas acumuladas seja muito grande para a hora que o auto-vacuum entrar, ele ter milhões de linhas para reciclar. Qual é o objetivo de se ter valores menores, percentuais menores? É fazer aquele famoso trabalho de formiguinha. Acumulou um pouco de tupla morta, o auto-vacuum entra, limpa e sai. Leva menos tempo para limpar e automaticamente ele já está disponível para outras tabelas. Então, vocês vão notar que quando vocês fizerem esse tuning, vocês vão reparar que o auto-vacuum ele entra, não fica muito tempo e se encerra e já parte para próximas tabelas se existirem. Isso é muito bom, porque evita com que as tabelas e os índices entrem em bloat, que a gente chama, que é começarem a inchar em tamanho, começar a ficar fragmentada com muitas tuplas mortas, e também que as estatísticas dos dados estejam com valores lá mais atuais possíveis. Vocês vão ganhar por 2 lados. Vocês vão ganhar pelo não inchamento da tabela, ou seja, os arquivos lá, as tabelas não vão crescer muito em disco em relação ao que elas deveriam estar. Vai melhorar a quantidade de IOPS para resolver cada consulta, ou seja, as consultas vão levar os tempos que tiverem que levar realmente em relação à leitura dos dados no disco. Os inserts e os updates também, porque o HD lá não vai precisar dar mais voltas para achar o dado, porque o dado está muito fragmentado por causa das tuplas mortas, e com isso vocês, no geral, vocês vão ganhar performance, com certeza. Tá? O cost limit e o cost delay, eles podem ser maiores que o necessário, mas aí vocês vão ter que medir isso, certo? Vocês vão poder ir tunando isso, ok? E vendo como é que isso beneficia ou atrapalha. Se estiver atrapalhando, por exemplo, vocês podem diminuir um pouco o valor do cost limit ou aumentar um pouco o valor do cost delay. Infelizmente, não tem uma receita de bolo aqui. Vocês vão ter que experimentar realmente para ver onde isso pode chegar para vocês. Como é que vocês vão fazer isso, gente?
Aqui na página do Postgres, eu costumo dizer, as pessoas costumam, na grande maioria das vezes, me perguntar por fonte de conhecimento relacionado ao Postgres. As pessoas, onde é que eu posso ter informação, ler? Você indica algum livro, alguma coisa? E a primeira coisa que eu indico sempre do Postgres é o manual. Então, vocês podem vir aqui no link de documentação. Tem aí, se vocês quiserem baixar, por exemplo, tem as versões em PDF. Eu sempre tenho versão em PDF, seja no meu tablet, seja no computador. Se vai fazer uma consulta, não está com acesso à internet, já tem o PDF lá. Ou aqui você tem o manual em formato HTML. Por aqui em cima, vocês podem consultar qualquer versão do Postgres, até as versões não suportadas mais, ainda tem manual aqui para vocês consultarem. Tá? Mas eu vou me manter aqui na versão atual e vou mostrar aqui para vocês o seguinte. A sintaxe do alter table, do comando do alter table, deixa eu dar um zoom aqui. Isso. A sintaxe do comando alter table, vocês têm uma parte da sintaxe do comando chamado action, onde o action pode ser set, seguido de um abre parênteses, e aí tem um negócio aí chamado storage parameter. O storage parameter aqui, ó. O storage parameter ainda não é esse aqui, não. Aqui. O storage parameter tem, vocês podem por aí colocar todos aqueles parâmetros do AutoVacuum. Tem outros parâmetros também que eu não entrei em detalhe, justamente porque nosso tutorial é focado no AutoVacuum, mas aqui, com essa sintaxe do comando set, vocês podem definir valores personalizados de parâmetros para o AutoVacuum para a tabela. Deixa eu ver se aqui embaixo tem algum exemplo. Geralmente aqui no finalzinho eles costumam colocar uns exemplos. Nem sempre tem, eu confesso que eu não me lembro se tem. Não. Não tem. Não tem. Não tem. Mas aqui, ó. Aqui nessa parte, vocês podem ver alguns storage parâmetros. Os do AutoVacuum estão aqui, ó. Então tem tudo documentado, tá? Vocês podem consultar a sintaxe do alter table e vocês podem lançar aí um alter table com o banco funcionando direitinho ou numa janela de manutenção e vocês podem ir dimensionando esses valores e daqui a pouco a gente vai mostrar como vocês podem monitorar isso, tá? Vocês podem ir dimensionando esses valores e acompanhando as mudanças de comportamento. Eu sempre recomendo muito, tá, gente, a consulta do manual do Postgres. Eu, por exemplo, trabalho com esse manual aberto. Eu tenho uma aba lá dentro do meu navegador que fica aberta 24 horas por dia. Se eu precisar consultar, e eu consulto muito, gente, porque eu não lembro essas sintaxes. Se eu falar para você que eu lembro todas as sintaxes aí de linguagem SQL, eu não me lembro de cabeça.
Então, eu estou sempre consultando, sempre olhando, sempre conferindo para ver se está tudo certinho. E aí, agora, a parte do monitoramento. Como é que nós podemos monitorar? Eu, a princípio, recomendo para vocês uma ferramenta de monitoramento que consiga se conectar no banco de dados e executar queries, a princípio, nessas 3 views aí, a gente chama de views de catálogo, são views internas do Postgres, que o próprio Postgres ele alimenta, tá ok? E as informações que ele coloca aí dentro são muito úteis para a gente monitorar no dia a dia. Uma boa ferramenta de monitoramento, coletando informações aí nessas views e colocando para a gente de forma gráfica, vai ajudar muito no monitoramento, na identificação de problemas e na solução desses problemas aí. Então, eu tenho essa primeira view, que é a chamada PG Class, que é uma view que tem informação de todas as tabelas, views, views materializadas e outros objetos do banco de dados, a gente chama de objetos, né? Todas as informações estão cadastradas nessa PG Class. A partir do momento que vocês criarem uma tabela dentro do banco de dados, as informações dessa tabela já automaticamente vão aparecer aí dentro dessa PG Class. A PG Stat Activity, essa é uma view, da mesma forma que a PG Class também é uma view, porém é uma view que ela não fica persistindo em disco, ela é uma view na memória, que ela mostra uma linha para cada conexão aberta com o Postgres. Cada conexão que uma aplicação abrir, que um software abrir, o que for, um utilitário de linha de comando, cada conexão aberta com o Postgres vai ter uma linha nessa view PG Stat Activity, com informações lá para a gente consultar, para a gente determinar o tempo de query, o que está acontecendo, se a query está rodando, se não está. E a última, que no nosso caso é a mais importante, é a view que vai armazenar estatísticas das nossas tabelas, que a gente vai mostrar para vocês o que é cada uma. Na documentação do Postgres, vocês vão poder vir aqui na parte inicial, tem aqui, ó, monitorando a atividade do banco de dados. Capítulo 3 aí, item 27. Aqui vocês têm todas as views que estão disponíveis para vocês fazerem query e retirar informações de atividade do database. Nós vamos falar de algumas poucas aí, porque 2 horas é muito pouco para a gente ver tudo. Ok, gente? Tranquilo? Por enquanto, alguma dúvida? Ou podemos fazer um pouquinho de mão na massa? Tranquilo, vamos fazer um pouquinho de mão na massa. Eu tenho aqui já uma máquina virtual. O tamanho da fonte aí está tranquilo para vocês? Tá legal para ver? Ok. Vocês vão ver como é fácil instalar um Postgres. No próprio site do Postgres, tem uma aba de download, que vai entrar aqui nessa página download, onde você vai poder escolher por sistema operacional o que vocês querem. Se você quer baixar um Postgres para Windows aqui, para Solaris, para BSD, para Mac e para as distros de Linux. Como eu estou usando uns CentOS ali, eu vou para Linux. Escolhi Linux, aí eu tenho Debian, Red Hat, CentOS, SUSE, Ubuntu,
e eu vou para a Red Hat CentOS, que é a minha linha. Vocês podem ver que já é um procedimento direcionado. Então, ele já diz aqui o que eu posso usar de distros. Ele já vai ter o time de desenvolvimento do Postgres. Ele já tem, no caso da linha Red Hat, ele já tem um repositório em próprio, mantido pelo time de desenvolvimento, onde as versões mais atualizadas estão todas lá disponíveis para download e instalação. Aqui eu tenho esse formulário, que eu vou escolher o que eu quero. Eu quero qual versão do Postgres, eu quero a última, 13. Qual é a minha plataforma? É um CentOS 7. Qual é a minha arquitetura de hardware? x86-64. Feito isso, ele já me dá aqui, ó, um script que eu costumo vir copiando linha a linha, que eu também não guardo isso de cabeça. Esse primeiro comando, ele vai instalar o repositório em do PGDG, que a gente chama, é o repositório do PGDG. Esse PGDG significa Postgres Global Development Group, Grupo de Desenvolvimento Global do Postgres. Venho para o segundo, copio, colo. Olha que maravilha. Enquanto ele copia aí, eu já vou... Enquanto ele faz o download, eu já vou para o próximo. Já instalou. Esse próximo comando aqui, gente, tá? É um procedimento do Postgres chamado initdb. O initdb é justamente a construção física em disco de todas as pastas e arquivos que vão armazenar os nossos bancos de dados. Só a instalação ainda não garante isso. Tá? Então, a gente faz esse procedimento aí, que é o initdb. Está lá, ok, fez o initdb. Eu vou fazer agora aqui umas coisinhas para facilitar a minha conexão, porque aqui eu não consegui definir a senha do usuário Postgres, os acessos. Então, aqui no meu hba.conf, eu vou... Opa, desculpa. Eu vou alterar aqui umas permissões e vou fazer com que ele permita acesso sem pedir senha. Vou tirar para IPv6 também. Tudo trust. Mas aqui é só para fins educativos, tá, gente? Não façam isso não em produção. Em produção, você consulte o manual e façam como tem que ser feito. Feito isso, meus dois últimos passos, eu preciso habilitar o CFC do Postgres, o daemon, para ele subir automaticamente no boot, e depois eu vou reiniciar o serviço. Ok. Antes de eu iniciar o serviço, eu vou
olhar o meu postgresql.conf. Então, eu já tenho aqui os parâmetros, certo? Só para eu mostrar para vocês. Olha a quantidade que ele me colocou de shared buffers. Shared buffer 128 megas. Gente, isso aqui para um banco pequeno, ok. Para banco com gigas, não vai funcionar. Vai perder performance. Então, um bom parâmetro aqui é... Eu não digo um bom parâmetro, mas um parâmetro para iniciar é metade da RAM. Se vocês tiverem uma máquina só com Postgres, metade da RAM já reservar para shared buffer. Porém, isso não é uma receita de bolo, tá, gente? É um bom começo, ok? Que der a parte de auto vacuum. Aqui. O meu auto vacuum, ele por default, tudo que tiver comentado aqui, esses valores que aparecem são valores de default, tá? Mas eu vou descomentar. Vou deixar como MaxWorks, eu vou deixar 3 mesmo. O vacuum threshold, o analyze threshold, vou deixar como 50-50. E aqui, o vacuum scale factor, eu vou jogar para 2%. Opa, vou jogar para 2% e aqui eu vou jogar para 1%. Os outros valores eu não vou mexer. Ok? Vou deixar os valores default, mas vocês agora já sabem como funcionam. Vocês já podem aí começar a fazer um experimento. Uma das coisas boas para vocês fazerem é o que nós vamos fazer aqui, que é montar uma base de teste com uma tabela de teste e vamos fazer alguns experimentos. Agora eu já posso dar um start no meu Postgres. Eu costumo sempre dar um status depois, para saber se ele realmente subiu. Ele subiu, ok. Se ele não subir, vocês precisam olhar os arquivos de log para ver o que aconteceu, tá? E baseado no que aconteceu, vocês corrigirem aí e mandarem bala. Vou utilizar agora um utilitário de linha de comando do Postgres, que é o PSQL, menos o Postgres. Esse Postgres é o usuário, já por padrão é criado um usuário chamado Postgres, e já é criado também um banco de dados chamado Postgres. Então eu vou me conectar no Postgres e estou lá conectado. Ok, gente? Se eu der, vou dar aqui um Ctrl+X para melhorar a visualização. Se eu der um pgclass, ele já me mostra aí, ó, várias linhas que já são objetos que já estão criados dentro do meu banco de dados. Já tem views aí, são coisas internas do Postgres, mas que ficam todas documentadas. Se eu der um pgstat activity, ele já me mostra aí várias linhas. É que esse Ctrl+X que eu dei aí, ele, ao invés de mostrar o dado em linhas e colunas, ele mostra dessa forma aí. Da mesma forma,
Se eu der um select asterisco from pgstat e user tables, ele não me mostrou nada. Aí vocês me perguntam, mas você não falou dessa view, você falou da view pgstat all tables. A pgstat all tables, ela mostra todos os objetos do meu banco de dados. Essa pgstat user tables é a mesma coisa, porém ela filtra e mostra só as tabelas de usuário, que chama, que são as tabelas que nós criamos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma tabelinha para gente. Eu já tenho. Vocês querem que eu vá colando aqui no chat os comandos? Para vocês irem copiando aí? Ou não precisa? Ok. Vamos lá. É uma coisa bem fácil. Estou criando uma tabela. Ela tem a primeira coluna ID, que é um Big Serial. O Big Serial é um autoincremento. Tá? Uma coluna informação, que é um varchar. Uma data processo, que é um tipo de dados date. A data de criação é um timestamp. A data de atualização, também um timestamp. E aí eu tenho já definindo aqui uma constante de primary key na coluna ID. Então, criei a minha tabela. Se eu vier aqui agora e der um pgstat user tables, ele já me mostra aqui uma linha que é essa tabela que eu criei. Tá? Aqui ele me diz quantos sexscans eu fiz nessa tabela. O sexscan é aquela busca que não é utilizada nenhum índice. Ou seja, ele, para resolver a query, ele varre a tabela da primeira à última linha. A quantidade de scans feitos por índice, e aqui a quantidade de tuplas que eu li nos sexscans e nos index scans. E aí aqui eu tenho a quantidade. Isso ele vai acumulando, tá, gente? Por isso que a ferramenta de monitoramento, vocês vão tirando aí os delta e vocês conseguem ver o desempenho no passar do tempo. Quantidade de tuplas inseridas, atualizadas, excluídas. Isso aqui eu não vou falar, tá? Vai ficar para o ano que vem, o que a gente está programando para vocês para o ano que vem. A quantidade de tuplas vivas e a quantidade de tuplas mortas, que é o que interessa para a gente. Ok? Por enquanto a tabela está zerada, eu tenho 0 com 0 aí. A última data que eu rodei um vácuo, aí é aquele vácuo que a gente roda na mão, tá? Não o auto. Aí eu tenho a última data que o AutoVacuum rodou, a última vez que eu rodei o Analyze na mão e a última vez que foi rodado o AutoAnalyze. E aqui eu tenho as contagens de quantas vezes eu rodei vácuo na mão, foi rodado o AutoVacuum, o Analyze na mão e o AutoAnalyze. Tudo isso aqui são dados cumulativos, eles vão, conforme as operações no banco vão rolando, esses valores eles vão sendo incrementados automaticamente. Na ferramenta de monitoramento, vocês podem medir lá, quantos vácuos eu estou rodando por dia em determinada tabela, quantos AutoVacuum está sendo rodado, quantas vezes está rodando o Analyze, está atualizado, não está? Tem uma semana que tal tabela não está sofrendo o vácuo. Por que ela não está sofrendo vácuo? O que está acontecendo? Tudo isso vocês podem ver e ir agindo preventivamente e corretivamente para que o problema não aconteça. Vou gerar aqui agora uns dados fakes aqui para a minha tabela. Eu montei aqui um insert que ele gera dados randômicos. Opa, esqueci de copiar. Então, eu estou montando aqui um select que me gera informações randômicas e vai me gerar aí 200 mil linhas de informações randômicas. Rodei a primeira vez.
rodei a segunda vez, rodei a terceira vez, eu já devo ter aí em torno de 600 mil linhas aí na minha tabela. Rodei a quarta vez, rodei a quinta vez. Já devo ter aí em torno de 1 milhão de linhas aí dentro da minha tabela. Ok, gente? Uma coisa que eu aconselho sempre quando vocês carregarem dados assim numa tabela, vocês rodarem um Analyze. Analyze com Floss. O que eu quero fazer isso? Eu quero forçar o Postgres a atualizar as estatísticas da tabela. Rodou o Analyze. O que eu tenho aqui agora, gente? Olha lá o que aconteceu. Agora eu tenho 1 milhão de tuplas inseridas, eu tenho 1 milhão de tuplas vivas, tenho 0 tuplas mortas, e aqui ele já começou, ó. Olha aqui que interessante. Como a gente está na versão 13, a versão 13, ela já viu que eu fiz vários inserts e ela já rodou um auto vacuum. Vocês podem ver aqui pela diferença de horário, ó, tá? E um auto analyze. Ou seja, eu nem precisava ter feito aquele analyze ali que eu fiz. Porém, se vocês estiverem trabalhando com versões mais antigas do Postgres, sempre é bom fazer um analyze. Não é uma coisa pesada que vai atrapalhar na sua operação e ela só vai trazer benefícios. Em versões muito antigas, quando uma tabela ela sofre uma carga muito grande de atualizações, pode acontecer das estatísticas ficarem muito desatualizadas. E aí o otimizador de query passa a não utilizar mais os links, ele começa a fazer stack scan e as consultas começam a ficar lentas. Mas aí ficam lentas por causa da estatística desatualizada. Beleza, gente? Vamos começar aqui a trabalhar agora? Eu montei um update fake, tá? Que eu vou aí atualizar de 1000 em 1000 linhas. Eu faço aqui um select aqui randômico de IDs e depois atualizo lá com informações nesses caras. Então, atualizei 1000, atualizei mais 1000, atualizei mais 1000. Ok? Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam, tá? Então, gente, reparem que eu já tenho 3.000 tuplas mortas. Cada update atualizou 1000 linhas, cada update gerou 1000 linhas de tupla morta. 1000 tuplas mortas. Quanto é que eu tenho aí? Vou copiar que vai mais rápido. Então, aqui. Vou transformar para numérica aqui para dar as casas decimais. Quanto eu tenho aí? Eu não tenho nem 1% aí de tupla morta, certo? Não tenho 28%, gente. Eu já estou multiplicando aqui por 100, tá? Se eu tirar o 100 aqui, ó. Opa.
Olha lá. Ok? Então, eu tenho 0,28% de tuplas mortas. Eu posso continuar. Vou abrir um outro PSQL aqui. E vou colocar uma query aqui em PG Start Activity para rodar. E vou mandar repetir a cada 3 segundos. Ok? E vou começar. Vou rodar aqui meus updates. Posso até aumentar aqui, por exemplo. Aumentar aqui de 1.000 para 10.000. Ok. Ok. Eu quero justamente tentar mostrar aqui para vocês o AutoVacuum rodando. Eu estou ali com 1.41. $2.59. Olha lá. Estou rodando o AutoVacuum. O AutoVacuum rodou. Vocês concordam comigo que o AutoVacuum rodou? Voltou. Essa query aqui que eu estou rodando é aquela que mostra uma linha para cada processo que eu tenho rodando. Conexão de cliente, AutoVacuum. Então, eu já sei aqui, ó, que o AutoVacuum rodou. Em cima da minha tabela. Ok? O que aconteceu com o meu percentual de tuplas mortas? Ele zerou. Chegou uma pergunta aqui, que é a seguinte: o AutoAnalyze vai aparecer aí também, ok? Pois ele ficou configurado para 1%, certo? Ele apareceu aqui, ó. Deixa eu brecar aqui. Ó. Vacuum Analyze. Ele fez o Vacuum e fez o Analyze juntos, ok? Limpou as tuplas mortas e atualizou as estatísticas da tabela. E o que aconteceu aqui? Com a minha tabela. Vocês podem notar que o AutoAnalyze incrementou, o AutoVacuum incrementou, o meu timestamp de AutoAnalyze e de AutoVacuum atualizaram, ok? E o meu Dead Tuples zerou. Se vocês pegarem uma tabela, por exemplo, que está lá bem fragmentada, tá? Vamos supor que é uma tabela gigante que não está com o AutoVacuum tunado, tá? Vocês vão notar que esse número de dead tuples aqui ele vai estar bem alto. E o que pode acontecer aqui, gente? Pode acontecer do AutoVacuum, porque vocês concordam comigo que o worker de AutoVacuum ele é único para limpar tuplas mortas que estão sendo geradas, por exemplo, por dezenas de conexão? Tem dezenas de conexão gerando tuplas mortas e tem um processo de AutoVacuum para reciclar essas tuplas. Pode acontecer desse processo de AutoVacuum não ser agressivo o suficiente e conseguir limpar isso a tempo. Tá? Então, ele também pode ficar lá rodando muito tempo por causa disso. Vocês precisam que ele seja mais agressivo. É quando vocês vão trabalhar aqueles dois últimos parâmetros de agressividade do
do processo. E vocês podem configurar para a tabela. Vocês não precisam mexer no parâmetro global. Vocês, lá naquele alter table que eu mostrei, vocês vão fazer isso. Vocês fariam aqui da seguinte forma. Alter table com float set qual é o nome do parâmetro? Para vocês terem uma ideia, eu mexo com isso todo dia, não lembro o nome do parâmetro, hein? Vamos supor aqui, vou pegar o Scale Factor e o Analyze Factor e vou... Fiz besteira aqui. E vou alterar ele para valores maiores ainda. Vou botar aí para... Vou botar para 5. Estou usando os valores maiores do que os meus gerais configurados. Ah, gente, botei vírgula no lugar do ponto, desculpa. Ok? Ah. Vocês podem ver que agora eu estou consultando a minha view de catálogo PG Class e aqui, ó, na coluna Hell Options, eu consigo ver o que foi setado para a tabela. Que muita gente me pergunta, ah, tudo bem, eu setei o valor lá, como é que eu fico sabendo depois que o valor foi setado? Vocês podem olhar aqui. Aqui também é importante mostrar para vocês essa coluna aqui, ó. Hell Tuples. A quantidade de tuplas que essa tabela tem. É um valor exato? Não é um valor exato, tá, gente? É um valor estimado. Esse Hell Tuples não serve para substituir o Select Count na tabela, para saber quantas linhas a tabela tem. A não ser que você não precise necessariamente de um valor exato. Ele é um valor aproximado que é feito por estimativa. O Analyze, ele também altera essas informações aí. Ok, gente? Então, o que vai acontecer aqui agora? Vocês vão notar que eu vou fazer updates aqui, vou passar dos 2% e o meu AutoVacuum não vai rodar. Estou com 1.8. Estou com 1.57. Vou botar aqui para rodar de novo. Isso aqui eu estou fazendo assim com linha de comando, mas vocês podem usar aí uma ferramenta gráfica, tá? Eu não sei se você comentou, mas o que significa o prefixo rel? O prefixo rel, ele vem de relation, que seria a relação. E isso na linguagem SQL, quando você diz uma relation pode ser uma view, pode ser uma tabela, pode ser uma view, uma tabela, qualquer coisa que você armazene informações, até no caso do Postgres, uma sequence, pode ser considerada uma relation. Por isso que ele chama de
o prefixo ali é rel alguma coisa, rel name, por exemplo, o nome da relation. Estou fazendo update lá na minha tabela. Estou com 2.18, tá? E não, meu AutoVacuum não rodou. Vou continuar atualizando. Ok, gente? Vou. E eu não me lembro o nome da coluna. TUP. NZ TUP. Ok, gente? Meu AutoVacuum até agora, nada. Tá? Vou fazer aqui um update aqui mais agressivo. Tentar ir jogar 100 mil linhas. Ele está rodando. Terminou de rodar. Agora eu estou com 11%. Vamos ver se o AutoVacuum roda? Lembra que ele tem aquele nap time, né? Ele tem o nap time lá para rodar. Está rodando. Ok? Então, nosso AutoVacuum está rodando, rodou. O que eu tenho agora? Zerado. Consegui explicar para vocês, gente, como funciona? É esse entendimento básico que eu queria dar para vocês, essa direção, tá? A partir daí, vocês vão seguir tendo o entendimento teórico de como funciona um AutoVacuum, de como vocês podem tunar, quais os parâmetros vocês podem mexer, tá, gente? Não deixem de fazer o seguinte. Na parte de documentação, tem aqui, ó, Server Configuration, que tem todos os parâmetros de configuração do Postgres e tem um capítulo somente para o AutoVacuum. Tudo que vocês precisam saber está aqui, gente. Tudo. Tá? Tem parâmetros aí, inclusive, que não são tão importantes quanto os que nós falamos hoje, mas são parâmetros também que vocês podem levar em consideração. Eu espero realmente que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho do que a gente sabe. Eu também não sei tudo, mas já estou aí usando o Postgres aí já há uns bons anos. Então, assim, eu fico muito feliz em saber que o Postgres vem cada vez mais sendo utilizado no mercado, cada vez mais as empresas usam e conseguem fazer coisas muito boas com Postgres. Eu fiz muitos trabalhos aí para empresas grandes, com volumes gigantes de dados aí, e você vê realmente que ele dá conta do recado. Tá?
Então, para a gente concluir o nosso tutorial de hoje, assim, eu quero garantir para vocês com toda a tranquilidade que com o Postgres dá para fazer bem e dá para fazer com desempenho, tá? Mas a gente precisa entender bem o que acontece com os nossos dados, por isso a gente tem que estar lá olhando, vendo, fazendo query, monitorando, tá? Dá para resolver com informações do próprio Postgres os problemas de performance, tá? Uma ferramenta de monitoramento, eu particularmente uso o Zabbix, é primordial para você saber o que está acontecendo com o seu ambiente, tá? E colocar a ferramenta de monitoramento para monitorar a tua instância, monitorar o seu banco de dados, mostrar de forma gráfica como vocês podem ver isso lá em termos de alarme, de gráfico, de tendência e tudo mais. Vocês precisam também planejar muito bem e dimensionar muito bem os índices para não ter índice de mais e nem índice de menos. Vocês podem, por exemplo, ter casos lá que um índice está lá criado, que às vezes foi o desenvolvedor que criou achando que ia ser bom, e aquele índice nunca foi usado, tá? Aquele índice só está ocupando espaço em disco e processamento, então ele pode ser dropado, e isso é até um tema para outras palestras. A gente falar só de índice no Postgres é um negócio excepcional também, tá? E particionamento de tabelas. Eu também tenho vontade de fazer aí de repente uma palestra, um tutorial só para falar da parte de particionamento de tabelas, para performance também, para dados muito grandes, tá? Eu tenho casos aqui na atualidade agora, eu estou particionando aí uma tabela que está com 1,5 TB de tamanho. Uma tabela, 1,5 TB de tamanho. Então, é assim, uma excelente opção para particionamento. E isso vai trazer performance. Beleza, gente? Eu estou disponível, vou ficar muito feliz aí para quem quiser me seguir no LinkedIn. Esse aí é o meu QR Code aí do LinkedIn. Vocês podem me adicionar e nos acompanhar lá pelo LinkedIn. Se eu puder ajudar em alguma dúvida ou tentar resolver alguma coisa, vocês podem ficar à vontade para me escrever aí e entrar em contato com a gente. Beleza, gente? Quem quiser me fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, por favor. Nós temos aí bastante tempo para responder as dúvidas de vocês aí. Maravilha. Só para um feedback básico aí do nosso tutorial. Eu consegui agregar um valor legal para vocês aí relacionado a isso? Consegui mudar o conceito de vocês, pelo menos? Pô, eu que agradeço aí pela oportunidade, tá? De poder estar aqui conversando um pouquinho sobre Postgres. Eu sou fã de carteirinha. Tá? É isso que eu gosto de ver, a visão diferente. Tá? No último Conf de Postgres que teve aqui no Brasil, lá em São Paulo, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra sobre AutoVec. E aí eu me lembro que eu entrei na sala, com um evento presencial, né? Eu entrei na sala, a sala estava lotada, gente em pé no fundo. Eu olhei assim e falei, pô, que maravilha, vou conseguir mudar a visão das pessoas, né? Porque o AutoVec tem uma fama muito ruim. E é uma fama que ele não merece. Tá? O que a gente precisa realmente com o AutoVec é tunar ele de forma a fazer com que ele trabalhe bem. Que ele, com as configurações default, ele não dá conta do recado. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham aí um bom evento e estamos aí à disposição sempre. Obrigado, Anderson. Obrigado aí, Galvão, por mais essa oportunidade. Oi, Silvio. Oi, Lúcio, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Quando eu falo, cara, faz um barulho estranho.
Não sei. Mas vamos em frente. Obrigado por ter compartilhado o conteúdo seu aí com a gente, tá? Tá joia. Pessoal, a gente vai ter um intervalo agora de mais ou menos 25 minutos, 30 minutos, e a última palestra do evento é a keynote speaker do Randall Schwartz. E depois disso a gente vai ter sorteio de brindes exclusivos do evento, tá? A gente conta com a participação de todos. Se você puder participar também, Lúcio, contamos com você. Legal. Eu vou estar trabalhando aqui, mas vou tentar participar. Eu tô com... Tá bom, bom trabalho. Até breve. Tchau, tchau. Tá joia. Abraço.